quando a Ucrânia lançou sua incursão surpresa através da fronteira na região de Kursk, na Rússia, em 6 de agosto de 2024, o mundo assistiu apreensivo. Os analistas militares duvidavam da operação e sua eficiência. Como a Ucrânia sustentaria operações na Rússia se já estava sobrecarregada defendendo seu território? Mas ninguém esperava que essa jogada ousada revelasse uma das maiores falhas na doutrina e logística militar da Rússia. A invasão de Kursk, que durou aproximadamente 7 meses, resultou em mais baixas russas do que quase qualquer outra ofensiva ucraniana na guerra. O que faz a invasão ser não só improvável, mas também surpreendentemente bem-sucedida. Vamos analisar a invasão de Kursk, entender seu sucesso e seu impacto na guerra na Ucrânia. Para entender a letalidade da campanha, basta analisar os números. Um ano após o início da incursão de Kursk, as estatísticas são divulgadas pelo comandante-chefe da Ucrânia, Oleksandr Siersky. E elas são assustadoras. Siersky disse que mais de 77 mil soldados russos foram mortos ou feridos só em Kursk, incluindo cerca de 4 mil norte-coreanos lutando com a Rússia. Vamos discutir isso com mais detalhes um pouco mais tarde. Para colocar esse massacre em perspectiva, isso representa mais baixas russas do que a Rússia sofreu durante toda a Primeira Guerra da Chechênia. Isso ocorreu em uma região que a Rússia supostamente controlava totalmente. Mas o custo humano é só parte da história. As forças ucranianas reduziram sistematicamente a capacidade militar da Rússia na região, com 7.236 equipamentos russos danificados ou destruídos, segundo o relatório. Os detalhes parecem um desastre de aquisição militar. 211 tanques, 1.083 veículos blindados, 907 sistemas de artilharia, além de 3 helicópteros e uma aeronave abatida. Cada equipamento destruído representa centenas de milhares a até milhões de dólares em investimento e meses de capacidade de fabricação que a Rússia simplesmente não consegue repor com rapidez suficiente. A operação começou com as forças especiais ucranianas realizando o que só pode ser descrito como uma verdadeira aula de engano militar. Desde 4 de agosto, grupos de 6 soldados infiltraram-se no Oblast de Kursk à noite, escondendo-se em florestas durante o reconhecimento. Isso seria devastador para os planos de defesa russos. Não foi o ataque maciço e blindado previsto pela doutrina russa, mas sim algo diferente que explorou falhas na segurança de fronteira da Rússia. No início da manhã de 6 de agosto, as forças ucranianas alcançaram o que especialistas militares julgavam impossível com o ataque principal. As forças invasoras romperiam as defesas russas e interromperiam a logística inimiga em poucos dias. No auge, controlaram 1.300 km² de solo russo. A rapidez e precisão desse avanço assustaram os estrategistas militares russos. Todo o conceito defensivo deles era baseado em suposições que simplesmente não eram verdadeiras. O golpe estratégico por trás da incursão em Kursk fica claro ao examinarmos seu timing e objetivos. O verão de 2024 teve uma invasão russa mal sucedida no norte, causando grandes perdas. Em consonância com isso, a inteligência ucraniana havia detectado preparativos russos para uma nova ofensiva na região norte de Kharkiv. Segundo Siersky, Sumy provavelmente era alvo, ampliando a pressão sobre as defesas ucranianas no Donbass. A Ucrânia preferiu atacar preventivamente, obrigando a Rússia a reagir, o que definiu toda a iniciativa da campanha seguinte. Essa decisão mudou o equilíbrio estratégico na linha de frente. A incursão fez a Rússia abandonar a ofensiva em Sumy, pois as tropas foram redirecionadas para defender seu território. A Rússia precisou retirar brigadas de setores menos críticos. Embora isso não tenha causado uma diminuição perceptível nos ataques na frente principal em Donbass, aumentou o peso logístico envolvido na invasão. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, diz que a Rússia transferiu 60 mil soldados do Donbass para Kursk e regiões próximas, enfraquecendo as ofensivas e aliviando as tropas locais. A Rússia não podia mover tropas para Kursk sem abrir brechas em outras frentes. As forças ucranianas nas regiões de Zaporizhia imediatamente relataram uma redução da pressão, à medida que as unidades de artilharia e infantaria russas desapareceram de seus setores. Ainda mais dramaticamente, a Rússia foi forçada a usar algumas de suas forças terrestres do enclave de Kaliningrado,
enfraquecendo sua postura defensiva contra a OTAN. Isso mostra a gravidade da situação, mas o mais revelador foi a resposta tardia da Rússia à incursão inicial. No primeiro mês, os contra-ataques russos foram esporádicos e mal coordenados. O comando centralizado de Moscou não conseguiu se adaptar rapidamente à situação inédita. A Rússia levou um mês para organizar uma contra-ofensiva significativa, mas os resultados foram decepcionantes. O avanço contra as forças ucranianas só ocorreu de 3 a 5 meses depois, após a chegada de tropas estrangeiras para reforçar suas unidades em colapso. A lentidão na resposta expõe problemas institucionais graves do comando militar russo. A hierarquia rígida das forças soviéticas funcionou em operações planejadas, mas foi catastrófica diante de ameaças adaptativas. Os comandantes locais não tinham autoridade para tomar decisões imediatas, enquanto o comando central lutava para compreender a dimensão da crise que se desenrolava em solo russo. As implicações internacionais da incursão em Kursk ultrapassaram os ganhos táticos imediatos. Na época, a guerra entre Rússia e Ucrânia já se arrastava por cerca de 2 anos e meio, com governos ocidentais e planejadores militares cada vez mais preocupados de que a Ucrânia estivesse perdendo impulso. O desgaste na linha de frente, somado à superioridade numérica e industrial militar da Rússia, fez muitos acreditarem que o resultado da guerra já estava decidido e que a Rússia venceria até o fim do ano, mas a invasão bem-sucedida da Ucrânia ao território russo acabou com essa ideia. A invasão de Kursk mostrou que as forças ucranianas tinham não só capacidade defensiva, mas também visão estratégica e competência para operações ofensivas complexas em território inimigo. A demonstração de força impactou rapidamente o apoio político ocidental e os compromissos de ajuda militar. A incursão em Kursk foi planejada e executada sem consulta a aliados ocidentais, um fator importante. Quando as tropas cruzaram a fronteira, oficiais da OTAN e russos ficaram perplexos. No entanto, o sucesso da operação rapidamente transformou o ceticismo em uma confiança renovada na liderança militar ucraniana. Influenciar a opinião pública ocidental foi provavelmente um dos principais objetivos da invasão. Em 2024, a mídia focou nas retiradas ucranianas, nos pequenos avanços russos e no caráter desgastante da guerra. De repente, manchetes mostravam tanques ucranianos em vilarejos russos e soldados criando centros de ajuda humanitária na Rússia. Essa reviravolta dramática revitalizou o apoio público à continuidade da ajuda em um momento em que políticos e estrategistas começavam a sofrer com o cansaço da guerra. A mudança no apoio militar ocidental ficou imediatamente evidente nas semanas e meses após a incursão. O sucesso das capacidades domésticas da Ucrânia deu respaldo político a líderes hesitantes em ampliar o apoio. Nos meses seguintes, a Ucrânia poderia usar armas de longo alcance do Ocidente diretamente em território russo, ampliando suas chances de atingir infraestrutura vital e bases militares russas. Talvez mais significativamente, a Operação de Kursk destruiu completamente a credibilidade das ameaças nucleares russas e das chamadas linhas vermelhas que haviam limitado a política ocidental por anos. Desde o início da invasão, Putin ameaçava retaliação nuclear se o território russo fosse atacado com armas ocidentais. Essas ameaças foram levadas a sério pela OTAN, gerando restrições sobre uso e destino das armas doadas. A doutrina nuclear da Rússia, revisada desde 2022, afirma que ataques ao território russo com armas ocidentais, mesmo não nucleares, podem ser vistos como ato de guerra direto pela OTAN. Putin e seus oficiais alertaram várias vezes que cruzar essa linha vermelha pode causar uma resposta nuclear imediata, devastando a Europa e podendo levar a uma guerra nuclear global. A incursão confrontou esse blefe diretamente. As forças ucranianas não estavam apenas realizando ataques na fronteira ou bombardeios de artilharia. Elas estavam ocupando o território russo e estabelecendo a administração militar sobre cidades russas. Mais importante, usaram armamento convencional da OTAN. Não usaram mísseis High Mobility Artillery Rocket System, ou Army Tactical Missile System. Mas muitos tanques ocidentais e veículos de apoio passaram pelas ruas das vilas de Kursk quando a Ucrânia avançou para capturá-las. Ainda assim, não houve resposta nuclear. As ameaças de Putin foram apenas retórica para conter o apoio ocidental. Isso levantou dúvidas sobre quais partes da retórica de Putin eram só conversa fiada.
Se Putin não usou armas nucleares com tanques estrangeiros ocupando o território russo, suas ameaças em outros cenários eram pouco críveis. O colapso da credibilidade da linha vermelha de Putin gerou um efeito cascata nas políticas ocidentais de armas. Em novembro de 2024, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, permitiu que a Ucrânia usasse mísseis ATACMS contra alvos na Rússia, em resposta ao envolvimento militar norte-coreano em Kursk. Essa decisão, impensável apenas alguns meses antes, tornou-se uma política rotineira, à medida que os líderes ocidentais perceberam que as ameaças de escalada de Putin eram projetadas principalmente para efeito dissuasório, em vez de refletirem uma doutrina operacional real. Mísseis britânicos Storm Shadow foram usados pelas forças ucranianas para destruir postos de comando e depósitos russos na região de Kursk. Armas da Alemanha, antes proibidas na Rússia, passaram a ser usadas mais frequentemente pelas operações ucranianas. Esse colapso de credibilidade teve impacto além do conflito imediato em Kursk. Planejadores militares ocidentais perceberam que, para evitar novas agressões russas, o melhor não era apaziguar ou respeitar linhas vermelhas arbitrárias, mas mostrar força e determinação. O desafio à linha vermelha máxima de Putin, a integridade territorial, virou exemplo para lidar com futuras ameaças russas. Para entender por que Kursk foi escolhida, é preciso analisar como a Rússia gerencia seu exército permanente. Ao focar em operações ofensivas no leste e no sul da Ucrânia, os militares russos foram obrigados a retirar sistematicamente das regiões de fronteira as unidades militares profissionais, ou seja, aquelas que assinaram um contrato para receber salário pelo seu trabalho, substituindo-as por recrutas treinados às pressas e forças de defesa territorial. Talvez a Rússia acreditasse que os recrutas seriam suficientes para deter uma invasão. Talvez os planejadores nunca tenham realmente pensado que a Ucrânia seria ousada o suficiente para invadir a Rússia. De todo modo, a Ucrânia aproveitou a oportunidade. As forças ucranianas encontraram posições russas ocupadas por recrutas com pouco treinamento, equipamentos antigos e sem liderança experiente para operações defensivas complexas. Muitos desses soldados foram convocados para o serviço militar sem esperar realmente ver combate e acabaram enfrentando unidades ucranianas veteranas com anos de experiência em campo de batalha. O comando centralizado do exército russo, feito para operações convencionais, mostrou-se totalmente inadequado diante da dinâmica incursão ucraniana. Unidades de recrutas treinadas para seguir ordens predeterminadas do comando superior ficaram sem instruções claras, quando as forças ucranianas começaram a operar. Fora da doutrina, os comandantes locais não tinham autoridade ou experiência para ajustar táticas em tempo real. O resultado foi o esperado pelos militares ucranianos: rendições em massa das forças russas, que não viam motivo para morrer por posições que não estavam prontas para defender. As forças ucranianas capturaram 1.018 prisioneiros de guerra russos, muitos dos quais deram informações valiosas sobre as defesas e posições russas. Muitos dos russos capturados foram rapidamente usados em acordos de troca de prisioneiros, que resultaram no retorno de centenas de soldados ucranianos, incluindo alguns que estavam detidos desde 2022. Essa dinâmica de troca de prisioneiros criou um valor estratégico adicional para a invasão de Kursk, permitindo diretamente que tropas ucranianas retornassem para casa. O desespero da Rússia em Kursk só ficou claro quando Moscou decidiu, de forma inédita, importar tropas norte-coreanas para defender o país. O envio das tropas da Coreia do Norte começou em outubro de 2024, com cerca de 11.000 forças de operações especiais, consideradas as mais bem treinadas do exército norte-coreano. Essas unidades representavam um investimento significativo em treinamento e equipamento pelos padrões norte-coreanos, e sua participação supostamente demonstrava a importância estratégica do acordo de defesa entre Rússia e Coreia do Norte, assinado menos de meio ano antes, em junho de 2024. Porém, as tropas norte-coreanas foram um desastre ao enfrentar as tropas ucranianas. Em apenas 3 meses após chegarem a Kursk, cerca de 40% de todo o contingente norte-coreano havia sido morto ou ferido. Convertendo para o período na linha de frente, as forças norte-coreanas tiveram cerca de 45 baixas diárias. Isso ocorreu devido a graves problemas no treinamento e na doutrina tática. As forças norte-coreanas, apesar de seu status de elite dentro do próprio exército, estavam completamente despreparadas para as realidades da guerra moderna com drones. O treinamento deles usava táticas antigas da Guerra da Coreia, focando ataques em massa e guerra de posições.
Isso se mostraria suicida diante das vantagens tecnológicas ucranianas, quando drones ucranianos se aproximavam das posições norte-coreanas. As tropas estrangeiras agiam em trios. Um soldado atraía o drone, enquanto os outros tentavam abatê-lo com armas leves. Essa estratégia ingênua causou baixas em massa. Os operadores ucranianos, ao ver vídeos em alta definição a quilômetros de distância, ajustavam facilmente suas táticas para explorar padrões defensivos previsíveis. As barreiras linguísticas entre as forças russas e norte-coreanas criaram obstáculos adicionais que os serviços de inteligência ucranianos exploraram de forma implacável. Operações conjuntas eram quase impossíveis de coordenar de forma eficaz, com os comandantes russos incapazes de comunicar instruções táticas detalhadas para tropas que não falavam russo. A falha de comunicação causou fogo amigo e confusão tática, aproveitados pelas forças norte-coreanas. As forças norte-coreanas chegaram desarmadas e dependeram de equipamentos russos antigos. Forças ucranianas, com sistemas ocidentais de imagem térmica e comunicação avançada, atacavam posições norte-coreanas a distâncias fora do alcance de resposta. Talvez o mais prejudicial para o moral dos norte-coreanos tenha sido a completa falta de familiaridade deles com o nível de vigilância e precisão nos ataques que caracterizam a guerra moderna. Soldados norte-coreanos, habituados a ambientes controlados e inimigos previsíveis, passaram a ser constantemente vigiados por drones ucranianos e sofrer ataques precisos capazes de eliminar esquadrões sem aviso. Em janeiro de 2025, 3 meses após chegarem a Kursk, as forças norte-coreanas foram retiradas temporariamente da linha de frente devido à situação desesperadora. A inteligência sul-coreana relatou que eles não haviam sido vistos em funções de combate ativo por várias semanas, levando à especulação de que o experimento de cooperação militar estrangeira estava fracassando. Em fevereiro, após novo treinamento, os soldados voltaram aos combates com táticas tão letais quanto antes. As consequências do fracasso militar da Coreia do Norte em Kursk vão além dos resultados imediatos no campo de batalha. Para a Rússia, depender das tropas norte-coreanas foi um reconhecimento humilhante da fraqueza militar, enfraquecendo a imagem de superioridade construída por Putin. Zelensky destacou que o uso de tropas norte-coreanas fez a Rússia se humilhar para evitar maior pressão ucraniana. A defesa do solo russo por tropas estrangeiras revelou a fragilidade das alegações de Putin sobre o poder militar e a soberania territorial da Rússia. A Ucrânia foi além de explorar as falhas logísticas, de mão de obra e recursos dispersos da Rússia. Avanços tecnológicos durante a guerra ajudaram a invasão em Kursk a durar mais tempo. Engenheiros ucranianos criaram sistemas de guerra eletrônica que corrompem sinais russos, desviando munições guiadas por centenas de metros. Esses sistemas foram uma evolução das técnicas tradicionais de interferência, alimentando ativamente os sistemas de orientação russos com dados falsos, em vez de simplesmente bloquear seus sinais. A combinação de reconhecimento, mira e ataque de longo alcance em enxames de drones permitiu às forças ucranianas vigiar constantemente as posições russas em Kursk. Esse foi um dos principais motivos das dificuldades dos militares russos para avançar e recuperar cidades e vilarejos. Ao mesmo tempo, a guerra psicológica na Operação de Kursk foi uma tática um tanto subestimada. As forças ucranianas criaram centros de ajuda em cidades russas ocupadas, oferecendo cuidados médicos e suprimentos a civis, enquanto registravam o cumprimento do direito humanitário internacional. Essa abordagem enfraqueceu a propaganda russa sobre forças nazistas ucranianas e mostrou o respeito ucraniano pelos civis. Isso destacou o contraste com o comportamento das forças russas nas cidades ocupadas. Essa foi uma declaração política calculada, destinada tanto aos russos quanto ao resto do mundo, que poderia estar acompanhando o desenrolar dos acontecimentos da guerra. O principal impacto da invasão de Kursk foi revelar como a guerra ocorre diariamente por postagens e atualizações constantes nas redes sociais e na mídia. As forças ucranianas permitiram que a mídia internacional acessasse imagens de operações em solo russo, destacando sua competência e a fraqueza russa. Observando o panorama estratégico mais amplo, após um ano de operações em Kursk, a incursão representa um ponto de virada fundamental, tanto na própria guerra na Ucrânia, quanto no conceito mais amplo de conflito. O sucesso da Ucrânia em manter território russo por meses, causando pesadas baixas e forçando mudanças na estratégia militar da Rússia, mostra que a superioridade numérica e a doutrina tradicional têm limites.
O combate moderno depende da inovação tecnológica, flexibilidade tática, melhoria contínua de projetos e adaptação de doutrinas a abordagens de baixo para cima. Alguns analistas destacaram falhas graves na operação, mesmo com seus sucessos. A região de Kursk liga-se à Ucrânia por Sumy, com apenas uma estrada resistente e confiável para suprimentos militares. Esse gargalo foi um dos maiores problemas logísticos não resolvidos pelo exército ucraniano. A dependência de uma só estrada ou de rotas fora de estrada para abastecer soldados em território inimigo fez a Ucrânia perder o controle da região. Isso fica claro pelas perdas da Ucrânia durante a incursão. De acordo com a Oryx, um site holandês de análise de defesa, baseado em inteligência de fonte aberta, a Rússia perdeu cerca de 740 equipamentos entre agosto de 2024 e 25 de março, enquanto a Ucrânia perdeu 790 no mesmo período. No começo de 2025, as perdas impactavam mais a Ucrânia, exigindo retirada organizada para evitar mais baixas. A Ucrânia aprendeu com isso e, em março de 2025, invadiu novamente a Rússia, agora focando Belgorod, região já atingida por mísseis, para destruir depósitos e bases militares. Desta vez, a invasão foi pelos campos, com o terreno favorecendo a infantaria mecanizada. Belgorod também possui boas conexões rodoviárias com Kursk e a Ucrânia. Isso permitiu ataques em pinça e o uso da força aérea da Ucrânia para pressionar e forçar a Rússia a recuar. A invasão serviu como distração para evitar o deslocamento das forças russas entre Kursk e Donbass, e foi bem sucedida. Um ano depois, as forças ucranianas ainda controlam uma pequena área de Kursk, cerca de 4 milhas quadradas. Esse posto avançado é basicamente uma zona de proteção que limita as tentativas da Rússia de invadir Sumy, a região ucraniana que faz fronteira com Kursk, e também oferece outro ângulo de ataque para as forças ucranianas e ataques às regiões vizinhas. A Rússia usou 70 mil pessoas para retomar 500 milhas quadradas do próprio território. Nesse ritmo, a guerra na Ucrânia pode virar um pesadelo intergeracional, tornando ainda mais crucial uma estratégia de longo prazo. Com ambos entrincheirados, os Estados Unidos da América, antes mediadores da paz, tentam se reposicionar. A diplomacia recente, com conversas diretas de Trump com Putin e uma cúpula trilateral futurista, pode redefinir como a guerra terminará. Obrigado por assistir. E se você quiser saber mais sobre os detalhes por trás das invasões mais recentes da Ucrânia à Rússia e como elas se correlacionam com Kursk, assista a este vídeo. Para acompanhar notícias de geopolítica global, inscreva-se no The Military Show para vídeos diários.